A gente hoje atende a uma série de pedidos e fala sobre um tema delicado e muitíssimo importante, que é o mal de Alzheimer. Na verdade, a gente traz esse assunto porque o Alzheimer é uma doença que começa de forma silenciosa. Segundo os dados do Instituto Alzheimer do Brasil, já atinge mais de 1.300.000 pessoas. E esse é um fato que nos preocupa, porque a expectativa de vida aumentou e continua aumentando. Então, até 2050, o número de idosos vai quadruplicar. E com isso, o problema tende a se agravar cada vez mais. Então, a gente precisa entender sobre essa doença, a gente precisa entender sobre prevenção, se é que existe. E, para isso, a nossa produção convidou o Dr. Tiago Mônaco, que é geriatra. Ele é professor doutor da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina Uninove. E a nossa amiga está sempre aqui com informações muito pertinentes. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago Mônaco. Obrigado. É uma honra te receber, honra viu? Minha, obrigado. E olha, só para lembrar, o nosso WhatsApp está à sua disposição no 011 950 45 18 40. Você participa, manda sua pergunta, o Dr. Tiago vai ter depois a oportunidade de responder. Então, o negócio é a gente prestar atenção, entender a doença. Hoje a gente já sabe que tem um número de idosos precisando de cuidados, mas a tendência realmente é crescer, né? Tendência de aumento. Pelo menos nos países em desenvolvimento como o nosso, ainda não existe nenhuma tendência de diminuição. Doença de Alzheimer é fundamentalmente predominante entre idosos. O próprio envelhecimento da nossa população, que é uma grande conquista, acaba sendo um grande desafio por causa da doença de Alzheimer, que é um dos maiores desafios ao envelhecimento saudável hoje no Brasil. A gente já conversou bastante sobre Alzheimer aqui no programa. Quem acompanha o programa todos os dias já teve a possibilidade de aprender um pouco sobre essa doença, mas sempre eu tenho a informação de que é uma doença que ainda não tem aí um tratamento de fato comprovado, eficiente. Existem vários testes, né? A medicina não para de estudar sobre isso, é verdade? Sem dúvida. Uma coisa importante, Cláudia, que você fala, o fato de termos poucos medicamentos e poucas novidades no mercado mundial, só para ter um exemplo, a última droga que foi aprovada especificamente para tratamento de Alzheimer é basicamente de 2000, 2002, de lá para cá já foram testadas mais de 300 drogas e nenhuma nova foi aprovada, né? Estou falando da memantina, né? No entanto, os estudos não param, né? É que a dificuldade mesmo existe. Primeiro que uma década e pouco atrás, sabíamos muito menos sobre a doença de Alzheimer. Então, primeira coisa que eu quero dizer para todos, sobre o mecanismo da doença, que ainda não é completamente elucidado, eu diria que nos últimos 15 anos nós aprendemos muito mais do que em todos os 100 anos anteriores dessa doença. Então, nós já temos alvos, né, até moleculares, de onde que a gente quer tentar interferir para bloquear a doença. Nós já temos medicamentos que nos modelos animais de doença de Alzheimer chegaram a ou bloquear a progressão da doença ou, dadas antes do surgimento da doença em modelos em camundongos, conseguiram impedir a progressão da doença de Alzheimer. Então, sabemos muito mais do que sempre soubemos. Temos um medicamento, inclusive, terminando suas últimas fases de estudo, outro na penúltima fase de estudo, ambos em humanos. Então, assim, em termos de tratamento, no nível da pesquisa, caminhamos a passos largos. Uhum. Em termos de remédio disponível no mercado, nós estamos em 2002 ainda. 15 anos atrás. O que é uma pena, né? E toda a classe médica concorda. A gente até conversou com o oncologista, Dr. Drauzio Varela, e ele também fala o que pensa sobre essa doença. Aliás, vamos compartilhar com a turma que está em casa. Pode rodar. Oi, Cláudia. Essa questão do Alzheimer é um dos grandes mistérios ainda da medicina atual. A gente sabe identificar, tem critérios de diagnóstico, não é aquela ignorância que havia no passado. E é um desafio não só da medicina, mas um desafio da sociedade. Como é que você vai lidar com essa grande massa de pessoas que vão perdendo a memória e que vão se tornando cada vez mais dependentes, né? Quem vai cuidar dessa gente toda? Como o sistema de saúde vai lidar e que tipo de amparo social essas pessoas vão receber? Isso é um problema muito sério.
Pois é, e daí a gente quer continuar entendendo, quer continuar aprendendo, né? E, se possível, prevenindo. Existe prevenção? Então, o interessante que vale a pena destacar, inclusive em relação a esse comentário difícil do Dr. Drauzio, né? Quer dizer, como que se há de cuidar de tantos casos? Mundialmente, Cláudia, são 30 milhões, né, de pessoas com a doença de Alzheimer. Então, como prevenir? Hoje, nós já sabemos que a doença de Alzheimer clássica, essa que a gente vê nos idosos, essa que é quase 97% dos casos, é uma doença multifatorial. Multifatorial por quê? Porque o nosso cérebro procura impedir o processo de Alzheimer de se instalar e de progredir. Para isso, ele tem que estar saudável. Então, já sabemos que fumo, falta de exercício físico, má alimentação, especialmente ricas de gorduras insaturadas, bem como hipertensão, bem como diabetes, tudo isso reduz a saúde cerebral e aumenta o risco da doença acontecer. Existem grandes estudos epidemiológicos, ou seja, populacionais, que foram feitos mundialmente, que criaram uma estimativa. Só para a gente ter ideia, esses fatores eles estão tão ligados ao surgimento da doença que estima-se que se eu conseguisse pegar todos esses fatores que a gente citou e reduzir 1/4, 25%, né? Então, de cada 4 pessoas eu tivesse uma a menos com esses fatores de risco, estima-se que eu poderia reduzir o Alzheimer a 50% no mundo, né? Que seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Estamos falando de milhões de pessoas a menos com essa doença, né? Agora, tem que ser antes do surgimento, né? Tem que ser precoce, desde sempre. Né? Ok. A pessoa que vai desenvolver a doença, ela dá alguns indícios? Então, ela dá alguns indícios quando já está desenvolvendo. Né? Como você mesma disse no começo do programa, a doença de Alzheimer, no início, ela é uma doença silenciosa. Nós temos estudos com autópsia de pessoas que se voluntariaram, doaram os corpos à ciência, né? E que faleceram saudáveis do ponto de vista neurológico e que a autópsia mostrou que já tinham Alzheimer. Né? Ou seja, iriam, se tivessem continuado vivas, desenvolver a doença. Já sabemos que a doença já se instala no nosso cérebro anos ou até década antes dos primeiros sintomas. Então, a verdade existe um estágio 100% silencioso da doença de Alzheimer, que nós ainda não temos como detectar. Esse é um outro desafio de pesquisa científica. É isso que eu estava pensando, não tem, né? Porque se ela está instalada no cérebro, não teria uma ressonância, uma tomografia, nada que pudesse detectar. É o que se está tentando. Né? Um dos estudos que estão mais avançados nesse sentido é justamente uma ressonância que consegue detectar a substância que se acumula patologicamente, né, de forma anormal, né? Então seria como se fosse uma ressonância que é uma autópsia virtual, né? Ela consegue olhar dentro do nosso cérebro e detectar o que se detectou nessas autópsias. É promissor. Acreditamos que vai conseguir trazer o diagnóstico para antes dos sintomas. Ainda não temos para uso clínico, mas pode ser uma questão de poucos anos. Ok. Né? Tem muita gente que fala que alguns alimentos, eles são causadores da doença de Alzheimer. Por exemplo, eu já ouvi falar, quem come quibe cru, quem come carne crua, carpaccio, tem maior probabilidade de ter Alzheimer. É verdade isso? Não é. É mito? Sim, talvez a confusão seja por conta daquelas chamadas encefalopatias esponjoformes, que a mais famosa é aquela doença da vaca louca, né? A doença da vaca louca, ela é uma doença totalmente diferente do Alzheimer. Ela é uma doença de um grupo raríssimo, no qual a gente come uma proteína, essa proteína não se desfaz no nosso organismo, ela vai parar no cérebro e ela causa uma multiplicação de cópias dessa mesma proteína. Ela não é um vírus, não tem classificação para isso, não é uma forma de vida, né? É uma proteína que causa essa doença e é uma proteína que, se fizermos o cozimento da carne, ele destrói.
né? Agora, é importante notar que a fonte de carne, né, os bovinos, o gado, ele também adoece, né? Então, eu teria que comer a carne do gado doente. O gado saudável, que está examinado, isso em tempos de denúncias de carne é importante dizer, né? O gado que está saudável, ele é livre disto, né? E os veterinários conseguem identificar quando isto existe. Então, comer a comida crua do gado saudável não vai trazer a doença da vaca louca, né? Que é uma doença, é uma forma de demência, portanto é semelhante ao Alzheimer, né? Mas não vai trazer, eu teria que comer uma carne infectada. Ok. Aquela história de beber vinho toda noite, eu queria que todo mundo prestasse atenção nisso, até porque o índice de alcoolismo entre os idosos está aumentando, o que é uma preocupação grande, mas foi muito difundida há algumas décadas. Então, as pessoas falavam, tem que tomar uma tacinha de vinho toda noite. Isso é verdade? Então, você mesma disse, o grande perigo do álcool, né? É verdade, especificamente, nem tanto Alzheimer, né? Existem alguns estudos com dados controversos, né? Mas em termos de coração, não há dúvidas de que eu tenho um certo efeito protetor cardiovascular. Mas é do resveratrol? Né? Ou é do álcool? O álcool tem um efeito marginal, né? O álcool, ele tem uma coisa curiosa que ficou conhecida como curva em J. Curva em J por quê? Porque você imaginar um gráfico com 0 álcool, eu tenho um certo risco. Um mínimo de álcool diário, esse risco cai um pouquinho. Mais um mínimo a mais já empatou. A partir daí, eu multiplico os riscos do consumo do álcool. Então a palavra o perigo moderação. Porque aí de repente se você começa com uma tacinha toda noite, isso pode crescer, porque o alcoolismo é uma doença progressiva, então aí tem um alerta também. Acho que a gente precisa ficar bem atento. Agora, conhecer a doença e aprender um pouquinho sobre como lidar a doença, eu sei que ameniza muito o sofrimento da família, né? Porque a família sofre com a pessoa que tem o mal de Alzheimer, né? Enfrenta uma série de dificuldades. Sem dúvida. A gente deve alertar essa pessoa que está doente de que ela está perdendo a memória, ou a gente deve entrar naquela história e não criar essa angústia? Perfeito, tipo, mamãe, por que você está falando isso? Já me falou várias vezes. Ou hoje você não colocou a roupa adequada. Como é que é o comportamento ideal? Perfeito, depende, porque o Alzheimer tem fases, né? A fase na qual o Alzheimer ele é realmente diagnosticado já é a fase em que eu estou com um comprometimento razoavelmente grave, tá? Então, nesta fase, a pessoa ela já tem que ter aquela autonomia protegida. Ela já não estará trabalhando sozinha, fazendo coisas absolutamente sozinhas, né? Neste sentido, ela pode até não precisar saber da doença. Talvez não haja necessidade, e frequentemente a minha opinião é de que não há a necessidade de impor um sofrimento constante. E vai além da doença, né, Cláudia? Eu tenho casos no consultório, por exemplo, de portadores do Alzheimer que esquecem que perderam os seus cônjuges, né? E ao perguntar e receber a notícia, eles vão ter o sofrimento como se fosse da primeira vez, né? E aí eu pergunto, né, de que vale eu dar a notícia da morte da esposa ou do esposo de alguém, né? Repetidamente, ver essa pessoa sofrendo repetidamente. Para fazer sofrer várias vezes, né? Várias vezes. Então, muitas vezes eu oriento, fala que viajou. É verdade. Viajou, a pessoa esquece, Evitar não é? o sofrimento, né? Eu acho. Existem pessoas que lidam com o Alzheimer de forma muito inusitada, diferente, alguns até de forma muito divertida. A gente já teve a oportunidade de mostrar aqui no programa um neto que curtia a avó com muita diversão, com muita alegria, de forma lúdica. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem e tem um Facebook que inclusive é mãe de uma querida nossa, que é a Roberta Ometec, e o irmão criou um Facebook muito interessante, onde eles também compartilham um pouco desse cuidado do dia a dia, da rotina, que vale a pena até você que está querendo entender mais sobre essa doença entrar lá, curtir a página, que é o Dona Isa Histórias para Compartilhar, lá no Face. Dona Isa Histórias para Compartilhar. Tem até tem aí o print? Deixa eu mostrar. Porque é legal isso também, né? A gente entender como é que as famílias lidam, dá pra gente força, não é? Sem dúvida. Olha, Cláudia, a família sempre sofre.
tá? A princípio, né? E a pessoa que tem Alzheimer, se ela estiver bem cuidada, tiver aquele mundo, que muitas vezes é um mundo irreal, né? Mas um mundo protegido, cercada de carinho, de amor, segurança, a pessoa que tem Alzheimer, ela não vai estar sofrendo, ela pode ser feliz, inclusive, né? E o que a gente precisa também é cuidar da família. Quando a gente tem uma pessoa querida com Alzheimer, a família inteira adoece se a gente não tomar cuidado, né? Então, o que tem que ser cuidado? Primeiro, reassegurar o teu parente, o teu ente querido que tem Alzheimer, apesar da doença, ele pode estar, inclusive, se sentindo feliz, satisfeito e seguro, né? Isso já é um conforto para nós, como familiares. E, ao mesmo tempo, entender que coisas que têm muito significado para nós, por exemplo, eu já te disse, pai, que o senhor já almoçou ou já me fez. Isso tem menos significado para alguém que está perguntando pela 10ª vez, porque já esqueceu as outras 9 vezes que perguntou. Então, se eu simplesmente responder pela 10ª vez, a pessoa simplesmente vai ter a dúvida sanada naquele instante, sem sofrimento. E, ao mesmo tempo, se eu entender é próprio da doença e ele não está sofrendo, eu posso me preparar para responder 10 vezes a mesma pergunta sem um peso muito grande, né? Eu acho que é mais amor, menos julgamento, é mais aceitação, né? E a gente vai levando a vida com leveza. Entra lá no Dona Isa Histórias para Compartilhar e curte também esse Facebook, porque eles inclusive estão participando aí de um concurso, concorrendo a cuidados, material de higiene pessoal, por um período de tempo, e eles precisam dessa força. Então entra lá e aí lá você também vai conhecer outras histórias interessantes. Eu tenho certeza que esse aprendizado não é demais, ao contrário, quanto a gente mais sabe, melhor a gente lida com a doença, né? Exato. Ela é progressiva, doutor? Ela é progressiva até o presente momento. Ela é progressiva e irreversível. Não temos ainda um medicamento que pare a progressão da doença. Isso a gente também precisa entender, precisamos nos preparar e saber que pesquisas existem. Podemos ter novidades muito importantes, né? Não é que a medicina e a pesquisa não estejam ocorrendo, mas é muito difícil surgir um novo remédio para doenças cerebrais, né? Então ela é progressiva e irreversível. A Bernadette, ela pergunta exatamente isso, né? Então, ela que é lá de Agrestina, no Pernambuco, quer saber se existe um medicamento para a doença. Em teste, ainda nenhum comprovado, né? Que pare não. Agora, existem medicamentos que melhoram os sintomas, que especialmente nos primeiros anos de doença, dão uma trajetória até que parecem lentificar a doença. Quimicamente não lentifica, mas não é um problema. O fato é que para quem está em volta, eles dão um suporte, melhoram questões de comportamento, de sono. A gente tem como melhorar a condição do paciente e condição do cuidado com os remédios de hoje. Que é muito bom, então a gente, se puder fazer uso, melhor ainda. A Esther Chaves Vieira, ela é de Mantenópolis, no Espírito Santo. Ela diz: minha mãe tem essa doença, já parou de falar e andar há 4 anos. A minha pergunta é, nós, os filhos, temos a probabilidade de ter essa doença também? Bom, a priori todos nós temos, viu? Pode ser que a mãe deles tenha tido a doença de Alzheimer com a concorrência, a associação de uma genética de maior risco? Pode. Pode ser que a mãe deles tenha a genética de menor risco possível e tenha tido a doença. Então, a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial, gente. Existem genes que aumentam o fator de risco, bem como fumo, sedentarismo, dieta ruim, maus cuidados, diabetes, tá? No presente momento, uma mensagem importante é: nós ainda não temos nada o que fazer com esta informação de se eu tenho a pior genética ou a melhor genética. Então, nem mesmo eu nunca fui ao laboratório ver qual é o meu genoma, porque isto não muda o que deve ser feito. E, por outro lado, com todos esses fatores de risco, eu tenho que ter atividade física, uma alimentação melhor, cuidar de não ter hipertensão, de tratar, não fumar ou parar de fumar, não beber álcool em excesso. Então, o foco nosso tem que ser nos fatores modificáveis. Se a partir de algum momento evolua a terapia genética, mas isso está tudo no plano de estudo, vamos ver a tua genética. Mas nesse momento, tenha uma vida saudável. Isto, de fato, reduz o teu risco de ter Alzheimer. Muito bem. A Iraci, ela é de Promissão e a mãe dela já tem 97 anos, ela disse que ela está bem esquecida. Ela quer saber se esse esquecimento faz parte da idade ou é Alzheimer?
Bem, somente alguém avaliando a tua mãe, né? Agora, acima dos 90 e poucos anos de idade, a doença de Alzheimer tem uma incidência muito grande, 40% ou quase 50%. Então, nem que seja só pelo fato de probabilidade, ela tem uma probabilidade alta de ter Alzheimer, mas ela pode ter um esquecimento normal. Isso teria que ser avaliado e colocado no contexto. Tá. A Marília Santos, ela é de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, e ela quer saber o seguinte: a pessoa que tem Alzheimer, ela precisa de cuidados 24 horas com alguém por perto. E aí ela pergunta, o que fazer se precisar deixá-la algumas horas sozinha? Tem algo que possa ajudar a pessoa que tem Alzheimer a lembrar para quem ligar? Alguma dica para que possamos colocar em prática no dia a dia? O senhor responde já, tá bom? Agora vamos voltar aqui para o Dr. Tiago Mônaco, que é geriatra e está nos ajudando a entender melhor sobre a doença de Alzheimer. A pergunta que eu fiz foi da telespectadora de Petrópolis e ela quer saber se existe alguma dica, se precisar sair, deixar a pessoa que tem Alzheimer sozinha, tem algo que possa fazê-la lembrar para quem ligar no caso de emergência? Então, essa é uma situação de muito risco, né? Primeiro problema que temos para responder é que a doença de Alzheimer, ela começa, como já vimos, mesmo antes de qualquer sintoma, progride com sintomas leves e esses sintomas vão aumentando. Portanto, sem saber em que fase da doença ela se encontra, eu não tenho como te responder com certeza. O que eu posso te dizer é, certamente que a partir de um certo momento da progressão da doença, ela não está segura em estar sozinha. Entendi. Né? Por exemplo, sabe aqueles colares que tem um botãozinho de pânico, pulseira, tipo relógio, que tem um botãozinho de pânico? Isso para uma pessoa com Alzheimer funciona? Ela vai lembrar? Pode esquecer de apertar. Ela pode esquecer de apertar. Pode esquecer, né? Não existe uma garantia? Não. O que eu tenho visto, primeiro, em quadros leves, que a pessoa, desde o comecinho, já foi treinada, por exemplo, a olhar bilhetes e consegue ainda manter uma rotina. Isto a gente sempre reavaliando se isto está continuando a acontecer, né? Porque em algum momento vai parar. O ambiente todo seguro, pessoa não tendo como sair, mas ainda assim super perigoso de estar sozinha, talvez monitorada por câmera, mas não é seguro, né? A gente sabe que não é ideal. O ideal é o paciente estar acompanhado. Ok. A nossa telespectadora aqui de São Paulo, ela fala, eu estou com esse problema depois de um acidente muito grave. O que eu posso fazer para melhorar? Leitura é bom, porque eu esqueço até da leitura. Tem pessoas que pensam que eu estou com má vontade. Olha, pelo que entendi, ela entende que tem Alzheimer depois de um acidente. É altamente improvável, isto não é uma causa do Alzheimer, tá? O que pode acontecer a pessoa pode ter tido um trauma que tenha causado outras causas de esquecimento, com trauma de sistema nervoso central. A pessoa pode estar desenvolvendo eventualmente uma depressão por conta do sofrimento do acidente e está ou funcionando um pouquinho pior ou acha que está um pouco pior, né? Até porque, via de regra, doença de Alzheimer, a pessoa costuma não perceber que esquece. Né? Então, eu acho muito improvável que alguém que conseguiu assistir o nosso programa, mandar a mensagem de forma adequada, tenha sintoma de doença de Alzheimer. Deve ser Agora, se for um problema de esquecimento causado pelo trauma e algo que afetou o sistema nervoso central, a leitura é um bom exercício? Jogos de passatempo que estimulem o cérebro, eles são bem-vindos nesse caso? Eles são bem-vindos para todos. Sempre? Para todos. Tá. O que ela vai ter que entender especificamente é por que ela está esquecendo logo após o acidente. Né? É um trauma psíquico que ela desenvolveu, houve um trauma físico, esse trauma físico é reversível, não é? Ela precisa ser diagnosticada direitinho. Tá joia. A nossa telespectadora de Goiânia, ela diz, boa tarde, Cláudia, minha avó, há alguns anos, foi deixando de andar, foi perdendo os movimentos pouco a pouco, hoje já não fala, não anda e não come sozinha. Precisa fazer o uso de fraldas. O médico disse que é Alzheimer, mas não acredito que seja, pois ela sabe quem somos, pois sempre se emociona quando me vê e vê outras pessoas que ela gostava muito. Há alguns anos, quando ainda falava, ela sabia até o nome das pessoas, só não sabia conversar. Gostaria de perguntar, ela tem Alzheimer ou não? Qual é a sua opinião, doutor? Olha, não é a história mais habitual, pelo menos da maneira como ela conta, né?
Claro que para fazer qualquer avaliação que a gente chama diferencial do diagnóstico teria que ser super individualizado, mas assim, a doença de Alzheimer, ela não começa com alterações de marcha, de caminhar, né? Ela começa com alterações de memória, começa com alterações de linguagem, né? Esquecimentos, confusões, erros de data ou me perder no local. Essas são as histórias típicas, né? Lá para frente é que eu vou ter dificuldade de andar ou de me alimentar, etc, né? Não dá para eu dizer que é ou não é, porque precisaria realmente fazer o que a gente faz, é pôr uma linha do tempo no papel e sequenciar o aparecimento dos sintomas, além de exames complementares. Mas a pergunta é muito boa, de qualquer forma, para enfatizar que, embora a doença de Alzheimer seja mundialmente, no Brasil também, a causa mais importante das síndromes demenciais, né? Transtorno cognitivo maior, que são esses em que a gente tem graves esquecimentos, ela é a principal causa, de 60% a quase 2/3 ou é Alzheimer puro ou tem Alzheimer também, mas a gente também tem que evitar rotular, né? Por quê? Porque de todos os pacientes que têm essas síndromes demenciais, no mínimo 1/3 não são Alzheimer, né? Tem detalhes diferentes de tratamento, vão ocorrer sintomas diferentes que eu preciso preparar a família, seja mudança de personalidade precoce, né? Seja dificuldade precoce de andar, e um número que é pequeno, é verdade, mas por volta de uns 5% dessas todas demências são potencialmente reversíveis se forem diagnosticadas a tempo, né? Então, embora eu já saiba de antemão, eu estou diante de uma síndrome desta, num paciente idoso, de antemão, 60%, 2/3 são Alzheimer, né? Agora, eu sempre tenho que avaliar um possível paciente de Alzheimer pela ótica do e se não for Alzheimer? Okay. E se tiver cura? Porque aí pode ter cura e aí Exato. pode ter tratamento, já que o Alzheimer não tem. Exato. A Tânia, ela é de São João del Rei, em Minas Gerais. Ela diz, como evitar a doença? Porque eu tenho 51 anos, já estou meio esquecida às vezes, vou sair e volto para ver se tem alguma coisa que deixei no meio do caminho, porta aberta, ou se apaguei o fogo, coisas assim. Às vezes fico pensando se já tomei o meu remédio de pressão, eu tomo de manhã e à noite, enfim, é uma dúvida, uma angústia que ela vive hoje com 51 anos. Sabe que às vezes eu também fico pensando, porque eu também ando meio esquecida, eu falo, será que eu tenho esse problema? A gente fica um pouco angustiado, porque sabe que o Alzheimer não tem tratamento, que não tem cura, e a gente volta e meia tá esquecido. O que é isso? E aí, respondendo a Tânia de São João del Rei, pode ser Alzheimer? Tem alguma forma dela prevenir ou descobrir se é? Então, primeiro, né, a forma dominante da doença de Alzheimer, que é essa que a gente chama de esporádica, ela é extremamente rara antes dos 65 anos de idade, né? Então, e bem como todas as outras demências. Então, o primeiro ponto é muito raro que ela tenha Alzheimer ou outras dessas doenças aos 51, a menos que fosse aquela doença de Alzheimer genética rara, na qual o início é tipicamente precoce e são famílias com muitas pessoas nas quais todas têm esse início precoce. Então, né? Já dá para você dar uma olhada aí na sua história, na sua família e falar, não Exato, tenho isso. Exato. Aí agora vamos falar um pouquinho de esquecimento, que muitas e muitos de nós temos. Eu acho que as mulheres têm mais. Por que a gente tem mais esquecimento que os homens, doutor? Porque fazem muito mais coisa que a gente. E tudo ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo e são muito cobradas por todos. A gente precisa aprender a focar, porque o estresse causa esquecimento também, falha de memória, né? A depressão também causa falha de memória. Sem dúvida. O sono atrapalhado, e aí Falta de nessa sono. idade que a nossa telespectadora está relatando, 51 anos, provavelmente chegando aí na menopausa, passando pelo climatério, tem a mudança hormonal também, acaba dormindo mal e aí tem falha de memória, Sem né? dúvida, tudo isto, além do que nós vivemos pelo próprio temor, a angústia do Alzheimer, nós nos cobramos. Então a gente acaba tendo certas expectativas que se eu me cobrar de ter o mesmo desempenho aos 51 que eu tinha aos 25, eu provavelmente não vou ter. Isso não significa um desempenho atrapalhado. Isso significa que um desempenho normal aos 51 não é igual ao desempenho normal
de 25, né? Então, às vezes, a pessoa está simplesmente se cobrando demais. Um conselho que tranquiliza, ela precisa buscar ajuda, né, especializada, testar esta memória. Memória e raciocínio, etc., são testáveis, né? O psiquiatra, o geriatra, o neurologista, nós sabemos fazer testes que mostram se o seu desempenho cognitivo está adequado para a sua idade, né? Na minha opinião, o mais provável é que ela vai descobrir que está. Isto vai tirar um peso da cabeça dela. Isso é maravilhoso, viver sem peso, sem essa preocupação. Também responde a Kátia, de Uberlândia, também aí em Minas Gerais. Obrigada pela sua participação também, Kátia. A Jussara Marques, ela falando, Cláudia, parabéns pelo programa, sempre ajudando a todos. Esse é o nosso desafio aqui, né? A gente procura temas que possam ajudar. O nosso telespectador ou telespectadora aqui de São Paulo está perguntando, essa doença, doutor, pode deixar o paciente muito magro? Sim. Doença de Alzheimer em estágios mais finais, ela é uma doença que faz a pessoa perder peso, né? Ela cria, inclusive, aliás, todas as demências em estados muito avançados, eles vão desgovernar toda a nossa... desregula todo o eixo hormonal. Então, nós fazemos um estado de catabolismo, de consumir. Agora, na doença de Alzheimer, no começo dela, pode acontecer, por exemplo, da pessoa esquecer que comeu, da pessoa não querer se alimentar, da pessoa não querer comer aquilo que ela não aprecia tanto, que às vezes a gente se força, por exemplo, a ter uma dieta boa, por querer cuidar da saúde, às vezes o paciente não quer mais se cuidar. Então, no começo da doença de Alzheimer, o paciente, do ponto de vista do organismo, tem toda a condição de manter o peso e manter a saúde física, mas ele pode não estar querendo ou aceitando comer direito. Leve este problema ao médico, né? Ou a nutricionista, ou a gente vai mexer na dieta, ou vai ter que criar estratégias para a pessoa voltar a comer bem. Respondeu sua pergunta, Neuza. Aliás, obrigada a todos vocês que perguntaram, depois perceberam que a gente já falou sobre o assunto e aí me ajudam aqui falando, não precisa mais perguntar, já entendi. É o caso da nossa telespectadora de Suzano, muito querida, muito obrigada, viu? A Maria da Glória, ela gostaria só de ter a certeza do seguinte, na família dela, a mãe tem, as tias têm, ela pergunta, eu tenho uma maior chance de ter? Então, possivelmente, né? Porque assim, a gente sempre vai ter que se perguntar, é coincidência que as irmãs tiveram Alzheimer ou elas têm algum risco genético a mais? Às vezes a gente se confunde, porque muitas vezes algo que a gente também faz em família é ter bons hábitos ou maus hábitos. Então, às vezes, a gente se depara com uma família em que 3 irmãos tiveram Alzheimer e vai ver um fator de risco genético pequeno, mas às vezes foram 3 irmãos que foram hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e não se exercitaram, né? Então, família tem genética, mas tem estilo de vida em comum. Pode ser que você tenha um risco aumentado. De qualquer forma, o que se há de fazer hoje? Cuidar dos seus fatores de risco reversíveis, ou seja, estilo de vida, cuidado com as doenças crônicas e boa alimentação. Perfeito. A nossa telespectadora de Uberlândia, ela diz o seguinte, a respeito do teste que está sendo desenvolvido em São Paulo, ela é a Ineida, ela diz, a minha mãe está em estado muito avançado, ela poderia trazer a mãe para fazer esse teste? Olha, eu conheço alguns estudos, o Hospital Sírio-Libanês está participando de um estudo no nível mundial sobre diagnóstico precoce do Alzheimer, inclusive com aquela técnica. Pelo que eu entendi, a sua mãe já está diagnosticada com a doença, né? O Brasil ele não está nesse momento participando do estudo de última fase das drogas, né? De qualquer forma, ela não seria candidata porque é um estudo sobre um diagnóstico mais precoce da doença, né? Esse que eu tenho conhecimento. É mais aguardar o que vem de novidade por aí. Ok. Gente, tem muitas participações, eu fico muito agradecida. Fico feliz também que você que está em casa gostou, tem muitos elogios, tem muita gente agradecendo. E eu é que agradeço. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação também através do nosso WhatsApp. E eu espero que a gente possa pescar aqui, reter e praticar aquilo que o doutor ensinou pra gente, que é cuidar mesmo da nossa alimentação,
da nossa atividade física, que não é assim, eu gosto ou não gosto de fazer exercício, é uma questão de ter que fazer exercício, então a gente precisa aprender a gostar, né? É igual escovar dente. Eu não gosto de escovar dente. Não existe isso, a gente tem que escovar os dentes. Então a gente tem que aprender a gostar, tem que escovar, é inegociável. Eu nem sei se existe essa palavra, mas é inegociável. Tem que fazer exercício físico. Nem que seja uma caminhada em volta do quarteirão, dá umas agachadas, pega um saco de arroz, porque o nosso músculo, o nosso corpo, as nossas articulações, eles precisam desses estímulos, tá bom? Então leva a sério tudo isso. E aí, a gente falou de leitura, dos jogos, e o doutor falou muito bem, tudo isso é muito bom, é muito positivo. Então vamos praticar, não vamos deixar o cérebro parado, não. Eu sei que muita gente já parou de trabalhar, se aposentou, mas vamos exercitar a cabeça, né? Sem dúvida, isso é importante. Sem dúvida. E ser feliz, né, doutor? Com certeza, Cláudia. Cuidar da saúde é cuidar da vida e cuidar da nossa felicidade. Doutor Thiago Mônaco, ele está no envelhecerbem.com, entra no site que tem mais informações, ou através do telefone 011 50 51 55 72.